a primeira vez que nós nos vimos, a gente morava na mesma cidade. Hoje eu morava em uma pensão, hoje é o clube de lojistas, não é aquele que você morava lá. Então, depois na escola nós tivemos uma convivência, né? Muito pouco. Você começou trabalhando na secretaria, como a gente quando era aluna, você sempre nos atendeu com muita atenção, muita cordialidade, e a gente ficava se estranhando, porque nós tínhamos o seu Fernando, que era bem mais velho, e o resto só mulheres, né, nessa cidade. E você fez assim uma diferença muito grande, né, quando começou a trabalhar, depois do tempo que passou a professora, né, bem mais tarde, né. Pois bem, e como professor, você uma pessoa assim que demonstrou muito conhecimento, porque você sempre foi muito estudioso, né? Você sempre foi além daquilo que esperava de você em matéria de conhecimento. Tanto assim que numa época que se escolhia na diretora, você foi escolhido, né? Pelo seu currículo também, pelas suas qualidades, você foi escolhido. Fora dessa participação, né, nesse meio universitário, eu me lembro que eu fui muitas vezes visitar você em outras atividades fora lá no Ministério, né, do Trabalho, né, de Educação, né, o que você prestou a sua colaboração, né, sempre convidava, né, para a gente ir lá conhecer, ver o seu trabalho e tal. Isso foi muito gratificante, não só para mim, como todo mundo que te visitava. Então, é um prazer muito grande saber que você está aqui conosco no Aspiano, mesmo que você podia ser aspiano, mas não frequentava, agora você está frequentando. Então, isso é muito importante, né, para todos nós. A sua presença, a sua colaboração, a sua maneira de ser, a sua educação, principalmente. Você é uma pessoa muito educada. Então, Luiz, você seja feliz aqui na ASP. Eu espero que a sua palestra, o sentido da vida, né, assim, caia no nosso coração. Não fique só no nosso cérebro, né? Caia também no nosso coração, para que a gente possa, inclusive, mudar de mundo, né? Mudar de vida numa sociedade melhor. Inicialmente, a oportunidade de falar em público aqui, a gente resgatou um pouco a nossa existência aqui na universidade, e até de maneira bastante amorosa. A professora estava presente, lembro perfeitamente. Nós falamos que a universidade e a escola de serviço social foi a minha casa, se é que é a casa, ou o meu berço. Eu queria até ir um pouco além, né? O meu berço, né? O meu berço. Foi dito aqui pela Nilza, né? Nós entramos como funcionário administrativo e realmente chegamos à máxima titulação e honraria de participar de um grupo tão seleto, né? Eu sou titular, né? E aí tem a Maria Clara e tal. Mas eu não queria transformar esse momento, né, em uma coisa tão emocional, mas a gente queria que, de fato, de maneira muito humana, a gente tratasse esse tema.
que é um desafio, inegavelmente. Mais do que um desafio, é um enigma. Quando nós optamos por esse tema, cabe um agradecimento muito especial, né, da professora Dil, né, da professora Magali, né, professora Magali, que acreditaram, deram esse espaço para colocar esse tema. Nós pesquisamos, né, Bergson, Foucault, né, sem dúvida, conceito marxista do homem, do nosso colega de Leandro Ponder, né? Nós tentamos fazer, não no sentido fechado, religioso ou científico na acepção da palavra, né? Mas a gente vai trabalhar o sentido da vida com uma abordagem múltipla. E, de fato, a Nilza foi muito feliz quando a gente vai tentar, de fato, construir, a partir de cada presente aqui, construir o sentido da vida. Uma opção de papel, mas fiquem tranquilos que a gente vai ficar só alguns minutos digitar, né? Por isso que eu coloquei uma letra bem maiúscula, né? Muito grande, mas nós vamos fazer sons, de acordo com a percepção. Até nós trouxemos o jornal, o Globo de ontem, naquela parte de ciência, noticiou que recentemente, nos Alpes europeus, foi resgatado o corpo de um homem da Idade da Pedra, que, apesar de mais de 5.000 anos, estava perfeitamente conservado. Se fosse, estava perfeitamente conservado este ser, 5.000 anos, o cálculo que fizeram, de existência desse ser. Então a gente pergunta, se fosse possível trazê-lo de volta à vida, descobriríamos o quanto temos em comum. A despeito das diferenças de cultura e de formas de expressão, ainda assim, seríamos capazes de nos identificar com seus sentimentos. E não haveria razão para supor que ele estivesse menos interessado do que nós. Obter a felicidade é a causa da felicidade e ser liberto do sofrimento e da causa do sofrimento. Quem viveu 5.000 anos atrás, e nós, estamos buscando, e ele deve ter buscado, do seu jeito, o sentido da vida.
e de alguma forma encontrar, né, respostas para algum tipo de privação. Ao mesmo tempo, qualquer tipo de carência, ao mesmo tempo, né, motivações, razões, né, de obter felicidade. E a gente poderia resumir, talvez, né, agir, né, com o sentido da vida, né, agir levando os outros em consideração. Tem uma pessoa que falou assim agora, registrar a minha saída levando em consideração qualquer coisa dessa natureza, porque de fato, né, assistir palestra, conferência e tal, né, a gente chegar, né, é um negócio que vocês, né, que somos de fato heróis, ouvindo às vezes determinados, mas que a gente, antes dessa pessoa sair, né, a gente já vai deixar exatamente a razão de ser da nossa presença aqui. E a conclusão da palestra. O sentido da vida seria, provavelmente, não como fórmula, levar os outros em consideração, como simples, né? O que torna mais fácil a disciplina do amor, da compaixão, da paciência, da tolerância, da humildade, da capacidade de perdão, de todas as qualidades com potencial para ajudar a humanidade a se tornar melhor. A Nilza, quando usou mais ou menos essa expressão, né? Talvez, do ponto de vista ético, né? Do ponto de vista moral, né? O sentido da vida seria nós seres perfeitos, uma comunidade de anjos. De fato, só tem sentido essa experiência cíclica de nascer, envelhecer, ficar doente e morrer, né? Só tem sentido todos nós trilhamos, né? Não como verdade absoluta, mas como uma verdade relativa, dependendo também da convicção, aí sim, convicção religiosa, né? Só tem sentido efetivamente se você tiver uma atenção plena, né? Também a gente não está dando receita, mas uma atenção plena dos atos praticados, uma cognição, né, do que representa no cotidiano. Aí é que é interessante, né? No cotidiano, no cotidiano, né? Humildade, paciência, tolerância, né? Capacidade de perdão, né? Não como uma formulação ideal, ou apenas não como uma retórica, mas efetivamente na prática, alguma coisa incorporada ao seu comportamento, né?
antigas tradições que se interessam por disciplinas espirituais e as descobertas da física moderna, né? Ultimamente, não toda a literatura, porque a gente não tem como hoje saber o que está sendo colocado no mercado, mas há uma convergência muito grande de produção científica, né, de uma possível existência de um ponto de mutação, uma revolução iminente em todas as ciências e uma transformação da nossa visão do mundo e dos nossos valores. Também uma coisa que a gente quer colocar, né? Nós não estamos apresentando o sentido da vida numa visão mística ou dentro de um foco religioso de alguma tradição espiritual. Nós não estamos, não é o objeto dessa fala, né? Mas a gente queria que registrasse esse sinal, né? Essa área de estudo, né? De visão, um outro olhar, né? De transformação, né? E de novos paradigmas, efetivamente, né? E se caminhando para um ponto, não ainda necessariamente identificado, mas com muita evidência de sua existência. Um ponto de transformação para algo, né? A gente agora mesmo vai colocar a visão metafísica para algo, né, do tipo novo e que constitui um desafio do ponto de vista de percepção, né, de percepção. Essa nova visão inclui conceitos de espaço, de tempo, de matéria, né, a visão de sistemas emergentes de vida, de mente, de consciência, correspondente à abordagem holística da saúde e da medicina, né? A integração entre as abordagens ocidentais, oriental da psicologia e da psicoterapia. Nunca houve tanta procura a uma resposta ao sentido da vida. Muito se mostrou em seus contornos a metafísica quando aspirou a apreender o mundo na sua totalidade, exprimi-lo na integridade. E assim tem sido submetido ao bisturi analítico do método científico capaz de revelar os tecidos biológico, psicológico, histórico e social da existência humana. Efetivamente, né, a gente vai mais ou menos nessa direção. O homem é a história das suas próprias definições, da determinação de si mesmo. Até agora, o número de definições que foram propostas ao longo da história e da evolução da autocompreensão do homem estão, até certo ponto, em conformidade com a história das formações sociais. Mas a gente recupera o que não é novo, né? A questão das formações sociais. E vai ter um rebatimento do ponto de vista comportamental e de leitura do mundo. O fenômeno e a imagem refletiu de diversos modos o mundo e a si próprio no mundo, encontrando-se dependente das relações sociais que tece. Pense soluções e corpos de conhecimento
antropológicos, filosóficos, profanos ou teológicos, noção abstrata ou do homem concreto. A gente poderia falar de Hegel, né? Ao mesmo tempo, né, o homem primitivo, vivendo em harmonia com a essência natural, penetra na alienação, às vezes do abastecimento ou da privação, em harmonia com a sua essência natural, e se torna vítima da projeção até que a necessidade de retornar a si, a sua origem, aparece um homem que pensa, sente, ama, tornando-se então um ser como relação. Esse retornar à sua origem também é muito interessante. Retornar à sua origem, retornar à sua essência. É um caminho inverso. Em vez de tanta contaminação externa, né? Criar essa possibilidade, né? De que nome venha a ter essa introspecção, você fazer o caminho inverso e se conhecer e agir de acordo com a sua consciência e valores criados a partir desse novo olhar do outro. O sentido da existência não é a própria existência bruta, mas o valor que a existência pode trazer. Quem somos, de onde vimos, para onde vamos, para que nascemos, o que há depois da morte. O homem concebe-se como ser em permanente mudança, que os múltiplos papéis que o indivíduo assume ao longo do seu desenvolvimento são também objeto de consideração. O homem é um ser aberto, uma personalidade, e a soma das suas relações. Surgiu na natureza, na história, na evolução das sociedades e culturas. Está a caminho de um mundo humano em direção ao domínio da tecnologia, à criação da metamorfose no tempo. A filosofia não salva, não ressuscita, mas apenas pretende levar até onde for possível a aventura do sentido humano, a exploração dos significados. Não rejeita a realidade da morte, não tem medo, pressa ou ódio. O sentido da vida não reside na imortalidade, mas antes no valor das nossas ações e projetos. Quando a gente colocou não reside na imortalidade, não está negando a imortalidade. É apenas um apoio para a reflexão. Desde que as nossas ações e projetos tenham um valor universal, a nossa vida terá sentido. Parece que 3 vetores contemplam a modernidade: a individualização, o espírito crítico, a mundialização
e às vezes crer sem pertencer. É muito interessante assim, algumas pesquisas sobre enigmas da existência e as suas questões essenciais. A gente vai então usar uma palavra um pouco gasta, bastante gasta, quer dizer, o humanismo sempre surgiu uma reação a alguma ameaça. A gente tem a Renascença, do iluminismo com um traço bastante claro, os interesses econômicos, e a redescoberta de hoje inclui a preocupação contra a ameaça à existência física da humanidade por meio de armas químicas e armas nucleares. Hoje em dia, as questões relativas ao sentido da vida e à finalidade do homem na sua existência emergiram, de novo, como problemas de importância fundamental. Sempre que falamos de humanismo, encontramos o conflito de duas diferentes atitudes. Uma defende que o tempo humanismo se refere a um complexo de valores duradouros, formulados há séculos na antiguidade e completados na Renascença. Valores extensivos a todos os homens e que se afirmam ter o mesmo significado para todos os homens, independentemente do lugar e do tempo em que vivem. A outra vertente afirma que o termo humano se refere a um fenômeno historicamente variável, desenvolvendo e transformando-se de modo determinado no decurso dos séculos. Não sei se a minha esposa daqui a pouco vai fazer um sinal dizendo: olha, está cansando, faz um intervalo aí para a gente tomar um cafezinho. O homem percebe a verdade, os processos da realidade. Mas o contemporâneo é a crise e a ultrapassagem da inércia dos modelos culturais, dos sistemas de valores e dos modelos de comportamento. Uma coisa interessante, refere-se à qualidade essencialmente positiva da vida humana, aprender a irradiar ao mundo a bondade fundamental. Esse irradiar ao mundo a bondade fundamental, se a gente pegar a física quântica hoje, você vai ver, está linkado, o caminho está aí, está prontinho. Em prol da paz, do bem-estar físico e mental de todos os seres, senso de meta. Como vocês estão gostando tanto, eu pensei até de fazer, pode ficar tranquilo, não é avaliação não, professor. Mas, numa outra sessão, fazer alguns exercícios, que é muito interessante, exercício de relaxamento, exercício em que você vai chegar a momentos de avaliação. Para quê? Eu estou tão preocupado com tanta coisa, porque eu não tinha clareza. Eu
não tinha clareza, né? Isso é possível. E até eu estou fazendo aqui uma interrupção, já propondo a essa seleta plateia, né, do ponto de vista interreligioso, né, gente, não precisa ser muitas pessoas não, mas um núcleo de estudo, um núcleo de ecumênico, né, em que uma vez por mês, né, nós nos reuníssemos, né, para reverenciar, para lembrar o nosso amor aos que estão sofrendo, aos que não estão mais entre nós. Quer dizer, a gente quer deixar aqui essa proposta, independente de vínculo religioso que cada um possa ter, a gente tem um momento de reflexão, onde você, de acordo com a sua, uma programação, de acordo com a sua abordagem, a gente pudesse, né, aí não é novo, elevar o coração ao alto, né, sursum corda, né, elevar o coração ao alto. Professor Luiz, aconteceu uma coisa, até cheguei um pouquinho fora de hora, eu estava lá no meu alongamento e tal, então uma colega nossa veio com uma foto, peraí, mostra a Maria Cândido, o que você acha que você queria? Foi no carnaval, e a mas vocês vão sair daqui sozinhos para ir para o clube, isso é perigoso, não sei o quê. Ah, mãe, tira o retrato aqui, fizeram a coisa, tiraram o retrato. Só que no fundo, na sala, apareceu o pai dela com a Bíblia na mão, em pé. E o homem está morto, o homem está morto. Aí me perguntou o que eu achava. Eu digo, eu não acho nada. Eu estou vendo isso aqui, quem poderia falar, se fosse vivo, seria o senhor do lado, né, que ele fazia essas experiências. Então, porque eu sou católica, eu digo, não é mentira, não tira nada, está ali, estou vendo o negócio, e ele cedia dessa forma, com um estudo, não sei o que e tal. Então, seria um caso assim, a partir de uma causa, ou cada um dentro da sua perspectiva religiosa, porque eu vou querer todo mundo que preza a Deus, que é o próximo, que seja o melhor possível para ele, né? É como se fosse nosso, né? Se eu vejo você feliz, eu vou ficar feliz também. Agora, o fato de eu ser católica, ou ser espírita, ou ser evangélica, ou ser não sei o quê, não interessa. O que interessa, me parece assim, é a essência da vida, a coisa em si, não é? Existe, não sei, porque ninguém prova até hoje. Ninguém vai saber nunca definir o que é Deus, quem é Deus. O seu Guarani falou aí, 5.000 anos e tal, encontrou há 5.000 anos. E aí, a partir de quando? Deus existia lá, esse Deus que a gente venera, adora e tal. Tá? Seria uma coisa assim. Tá, agora tá. Obrigado, Bernardo, pela contribuição. Não, estou falando assim para interromper um bocadinho aqui, porque você está falando sozinho também, né? Não, mas eu já Você já toca agora, o Luiz, o fato de te dar um pouquinho d'água. Mas olha só, aí o que posso fazer de acordo com o meu potencial, o que posso fazer de acordo com o meu potencial, posso fazer de acordo com o meu potencial, força, meta, grau de inteligência, habilidades. O que eu posso fazer no sentido da paz, no sentido da boa convivência, no sentido da prática que vou fazer
fazer de acordo com a minha vontade, estado emocional, desejos, crenças, né? O que fazer de acordo com a minha meta pessoal, propósito de existência, expressam quem sou. Criar um ponto e um foco positivo e constante na vida e deixar que as coisas aconteçam. Criar um ponto positivo e deixar que as coisas aconteçam. A vida é complexa. Na vida, tudo acontece de forma. Isso é muito interessante. Interdependente. Não há como não ser. A interpretação do relacionamento entre o ser humano e o seu mundo, na interpretação não existe consenso. Aí Aristóteles, né, coloca a felicidade como uma busca, né? Na antiguidade, a superação de emoções, desejos, paixões, né? Isso, assim, sem se fixar muito, mas, por exemplo, no hinduísmo, né? Você assumir o poder no sentido de consciência do ato a ser praticado, né? Dominar, se é que é dominar, né? Mas ter o desejo como alguma coisa muito presente, né? E as artimanhas, né? Da emoção que te leva a saciar aquele desejo, uma energia que você coloca. Tá? A questão da harmonia moral e a libertação. No judaísmo, né, as escolhas por Deus, observância das leis divinas, né? No cristianismo, né, a vida em comunhão com Deus, conforme ensinamentos de Jesus, e com a morte, a ressurreição. Cansados e oprimidos, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A vida restaurada através da religião. Matéria, vida e espírito. Religião é daquele conceito, né, de religar, né? Imagina que eu estou falando para o órgão, né? Pessoal, muita ousadia, gente. Matéria, vida e espírito passa a ser um problema e um caminho da consciência. Aí ficou, né, noção de infinito, indeterminado, acaso, a religião com menos dogma, mas ao mesmo tempo surge o cosmos, né? A grande consciência, né? Corpo, mente, conexões, concepções holísticas. Isso também é muito interessante. Interessante de aprofundar, né? A vida é pulsar entre o contínuo e o descontínuo, entre a ilusão do perene e a possibilidade do novo da vida. Mas isto, vivendo com intensidade, sempre haverá o surgimento do inesperado, do inusitado, a busca
parece que esse confronto, não é a busca do o corpo empatia, um corte na fluidez permanente. Não é algo pronto, não é algo que seja um fato dado, não é coisa já feita. Toda abordagem corporal deveria levar em consideração a energia e o movimento que determinam um certo corpo. Aí, Reiki. É muito interessante a Reiki nesse sentido. Né? A energia e o movimento que determina um certo corpo. Né? Antes da gente começar, só tem nem uma folha tem mais. Já está muito bom. Nem uma folha tem mais. Nós estamos na sala da professora Dil. Nós estamos na sala da professora Dil. Quando a minha esposa relatou um fato, começando e tal, generosamente ela permitiu que nós ficássemos lá na sala. Então, a minha esposa estava falando que onde foi pagar umas contas, tal, não sei o quê, mas aí o caixa não. Enfim, quando chegou em casa, eu estava trabalhando isso aqui, aí ela chegou, quando falou assim, olha, não consegui pagar, a gente é peça, tal, não sei o quê, lá no banco, e tá bom, tinha muita gente, e você conseguiu pagar, consegui. Ela falou assim, consegui pagar, sim. Para mim estava ótimo, consegui pagar, encerrou o assunto. Mas não encerrou não, foi o começo de um assunto. Aí, porque contabiliza tudo, né? Aí tem um caderno que anota tudo, tem fichário, tem algo que então sabe tudo isso assim, matemática, mas aí quando ela começou a fazer as contas, falou assim, comprovante do caixa. Aí já mais ou menos 19, 30 horas, ela está procurando o comprovante do caixa, e está fazendo uma opção de exercício e chegou à conclusão que ela tinha pago. Se pagou, tudo bem. Aí falei assim, mas olha só, né? O máximo que pode acontecer, se não pagou, é a GVT de ligar o telefone, vai ter telefone agora à noite. Ou assim, não vai desligar hoje. Você faz o seguinte, fica calma, porque amanhã será outro dia. Tem até um bom exercício sobre essa questão do tempo, que a gente cria e fica escravo, né, do que não existe. E aí, um exercício muito interessante é isso, é você chegar, né, e rememorar. Hoje eu cheguei na arte, comecei e tal, ouvi isso, vi aquilo e tal. É você sozinho, mas era de manhã, mas qual o espaço que existe de tempo entre o que eu estou chamando de manhã e o que seria de tarde e o que seria à noite? E essa coisa linear,
que nós inventamos, quando você começa a identificar os eventos da manhã e a razão de ser da existência deles ou não existência, a gente vai chegar à conclusão que na verdade não existiu. Nós que criamos uma existência que vai criar mais dificuldades para a gente, mais confusão na cabeça da gente. Aí, conclusão desse papo. Amanhã, quando o dia chegar, se for possível, né? Agora o dia vai ter sol ou não vai ter sol? Né? Se for possível, quando a funcionária da GVT acordar, a gente vai telefonar para lá e ver o que aconteceu. 12h30, né? Ela telefonou e o funcionário da GVT informou: não, já está indo na conta da GVT. Vocês estão notando como a gente contamina, como a gente cola na mente poluição externa. Como você, então, Reiki, né? Com a intuição se percebe uma realidade que não é imóvel. Com a inteligência classificamos e aprendemos. Com a intuição compreendemos o movente, fluxo eterno. Reiki situa as sensações captadoras do real nos dinâmicos processos de vida, forças organizadoras, impulso original que organiza e faz a vida evoluir. Na verdade, processos de vida. E ao mesmo tempo, né, uma possibilidade múltipla de agregados, né, que no final, né, de maneira muito singular e importante, o pensamento reikiano em relação aos enigmas do corpo e da mente, macrocosmo, relações sutis entre o homem e a vida, a energia livre da massa. Mas, na verdade, tudo é vida. E, ao mesmo tempo, de todas as coisas, como que emana, né, energia, alguma coisa emana e sustenta, né, esse ciclo, né, onde você tem lá adiante um produto que é equilíbrio, lá adiante uma abordagem holística, né, lá adiante uma liberação. Perspectiva dialética da vida sinaliza: tudo está sempre em constante transformação, em constante modificação. Constante modificação. Inter-relação contínua. De forma semelhante, teoria e prática. Dia e noite, morte e vida. Consciente e inconsciente. Né? O corpo, né, e a alma que fazem a gestão da vida. Nós queríamos então dizer o seguinte, né? Esse tema, quando foi sugerido a professora Magali, né, que tem sido o quê, né? Um instrumento, né? A possibilidade de acolhimento. Né? Aí eu lembro do professor Rogério, quando ele falou elogiar, todo mundo elogia. Vamos, no dia da sua prova, vamos virar a página. Elogiar, todo mundo elogia, vamos virar a página. Né? Mas a gente foi falando assim, a professora Magali, a professora Adil, né?
todos os membros da Comissão de Saúde, de todas as coordenadorias, né? Quer dizer, o espaço físico, mental e do bom coração aqui na ASP, né? Acolhemos de maneira muito significativa a minha pessoa. Né? E eu estava pensando nesse encerramento, né? Se faria. Vou fazer assim, vou ler. Entrando aqui na ASP, acolhido, muito acolhido, quando sugeriu esse tema. Quando a gente fala eu, né? O principal, você tem um sujeito que percebe, né? O eu é um ser histórico situado dentro de um fluxo linear, né? Subordinando o isolamento do percebedor no aqui e agora, a sua pretensão de a sua vivência, os atos sucessivos que eu conheci do mundo que conheci. Agora eu queria pedir só um minutinho de atenção. A persistência do eu no tempo parece ser paralela à persistência daquilo que o eu conhece por meio do conhecimento descritivo. Mas há uma diferença importante. Enquanto o mundo conhecido do eu é resgatado do passado, o eu que conhece emerge do futuro. Quando eu falei eu fui acolhido aqui, já passou, já era. Mas eu estou me fixando numa coisa que já não existe mais. E do ponto de vista da impermanência das coisas, poderia até eu nem estar aqui quando eu sair de casa para vir aqui. Mas eu estou falando por questão cultural, né, que eu fui bem acolhido aqui na ASP. Mas, pois o eu constrói seu ser através de desejos e necessidades, e embora seus conteúdos sejam retirados do passado, desejos e necessidades baseiam-se no que ainda não veio a ser. Quando você senta em cima do eu, ou faz do eu o seu trono, né, você fica lambuzado de egoísmo e de vaidade e de arrogância. O principal desejo do eu é o desejo de conhecer e estabelecer um mundo no qual o eu possa emergir. Quer dizer, a gente faz todo um círculo lógico, né, negando que não quer, né, falando de uma retórica de humildade, mas na verdade, né, você está numa armadilha, né, se fixando
né, naquilo que se poderia dizer, né, um espaço para você emergir como cidadão ou como ser de relação, em uma relação. É um negócio mas muito interessante. É um verdadeiro assaltão. Respondendo a esse desejo, eu apropria-se do passado pelo conhecimento, reestruturando uma realidade presente na qual sua própria existência como conhecedor do conhecido e atribuidor de significados é garantida. Mas o desejo também assume formas mais complexas, em contraste com o mundo pálido e às vezes decepcionante, acessível ao conhecimento descritivo. O desejo manifesta uma interminável variedade de humores e atmosferas, mantendo a promessa de infinitas possibilidades. Então, quando nós pedimos, nós solicitamos praticamente, poxa, vamos fazer alguma coisa nesse sentido, era a gente começar a discutir essa questão. Pessoas, sem que a gente possa se fixar em pessoas, mas a gente não para e não tem um momento de reflexão, de uma ligação efetivamente afetiva, mas não seria a palavra correta, seria uma ligação profunda com aquelas pessoas que não estão aqui entre nós e não vão estar entre nós, já que toda relação nossa é uma relação extremamente provisória. E a partir daí a gente procura, então, professora Gil, é sempre possível a diretoria, avaliar, a professora Maria avaliar, tem um único objetivo, você sustentar, dar apoio, dar amor àquelas pessoas mais fragilizadas. E a todos nós que já estamos nesse caminho inevitável, mas a gente de fato está muito juntos, com três possibilidades. Uma, assumindo o poder como rei, estabelecendo normas e tendo o poder de modificar as coisas. Então, ser como um barqueiro, ajudando a atravessar e fazer pessoas para a outra margem do rio. Todos nós estamos indo para a outra margem do rio, precisamos daquele barqueiro com sabedoria, com conhecimento, e conduza a outra margem do rio as pessoas de segurança e nós de segurança nesse grande leito tão bonito que a gente vai encontrar a acepção que possa existir de criador ou de sustentador, ou que cria condições para o equilíbrio e o funcionamento do sistema vida. E, finalmente, todos nós seríamos, nessas três possibilidades, a última seria como o condutor de ovelhas, aquele homem simples, estou categorizando, esse é o problema, homem simples,
que ao perceber, né, olhando para o céu, que tem nuvens escuras, ao perceber que está distante de um local seguro, né, ele tem o senso de responsabilidade de conduzir as ovelhas a um lugar seguro, e se preocupa, e conduz. E às vezes, não achando o local adequado, ele permanece e diante das intempéries, né, protege o seu rebanho. Né? Eu vejo a ASP, né, como um local de trabalho, local de prática, como local de relação, né, com a vida. Eu vejo a ASP com essas três maneiras de olhar, né, sem poesia, sem nada transcendental, prático, né, que é uma organização, uma instituição, né, e que a tendência é ter fragilidade. E cabe, de alguma forma, nas muitas abordagens existentes, e a gente pertence a uma universidade que tem a todas as áreas de estudo e de possibilidade de perceber e fazer operações inteligentes de apoio, ser um local, né, onde a gente possa, e por que não, ter um plantão semanal, né, desde que seja divulgado para a demanda. A gente não pode também elaborar proposta que não seja capaz de operacionalizar, assim como né, existe, né, o SOS, né, existe algumas, CVV, em que um telefone é disponibilizado e as pessoas que estão precisando ter acesso, quer dizer, a gente tem um plantão, né, para ouvir. E aí você tem toda uma abordagem humanista de tal Roger, que fala exatamente ouvir. Ouvir já é alguma coisa. Agendando ou não agendando, mas um local para a família, para as famílias. Né? E aí você faz logo um pacote, né, ao ouvir, você tem possibilidade de fazer uma triagem da natureza da dificuldade que a pessoa tem. Que às vezes é de ordem legal, às vezes é de ordem pessoal, às vezes é de companhia, às vezes é carência de ser ouvido. Né? E ao mesmo tempo que você tem essa possibilidade de ouvir, você tem que ter também uma possibilidade de agir. Uma vez por mês, a gente não faz aqui uma festa de aniversariante, a gente tem aqui pessoas que são ministro, se tem ministro, né? Se tem pastoral, né? Inclusive pastoral, e a gente, ou talvez uma parceria, não sei, com essas diversas que já têm esse serviço, mas voltado então para essa nossa coletividade, que é muito carente desse tipo de apoio, muito carente desse tipo de apoio. Então essa nossa conversa, né, de o sentido da vida, tem como mensagem, tinha como mensagem você colocar nesse canteiro, né, nessa terra boa, né, essa semente de, como a gente colocou no começo, olhar o outro. Aí eu queria agradecer, né, a grande chance, né, a grande oportunidade de estar aqui diante de vocês, diante de pessoas com tanta sabedoria, diante de pessoas com tanto amor.
Essa criança falar. Posso dizer uma gente toda. Por exemplo, qualquer pessoa que telefone aí, as meninas estão orientadas a ficar conversando o tempo que elas precisarem. Então, de vez em quando, elas ficam desesperadas, porque às vezes elas não sabem resolver o problema. Quando nós estamos, elas passam para a gente matutar, etc. E nós temos um pequeno projeto que é a Globo. Já fazem trabalho, a gente quando chega pensa que está trazendo novidades, o próprio ser humano Você não tem muita novidade. que está trazendo as coisas que, mas eu não quis dizer. Não, é o ótimo que você está trazendo. Do seu aniversário, você recebeu um telefonema meu? Isso. Não, meu, Já é uma mas eu também em nome da Asma, Já é né? uma estratégia. Então acontece o seguinte, que às vezes a pessoa, hoje, por exemplo, eu telefonei para um senhor, um professor, a esposa dele atendeu, cadê o fulano? Aí ele pode me atender e tal, acaba o aniversário dele é 17, eu falei, aniversário, é 17. Ele está, eu falei, não, ele foi comprar cigarro, não voltou mais. Foi comprar cigarro, ele não voltou. Não voltou mais. Ela sabe o que é. Aí ela pegou e falou só isso. Sabe? Falou. O motivo, né, que ele saiu e tal. Mas ela precisava de falar aquilo naquela hora. Eu não sei se ele saiu ontem, essa semana, mas aconteceu. Outras pessoas, hoje, por exemplo, esse pessoa vai ligar para ele, que ele quer dizer aquele jeitinho, porque ele tem vontade de vir aqui. Eu falei, ele falou assim, eu estou com dificuldade de andar. Mas isso não é problema, porque até uma vez eu pensei assim, em pagar um táxi, né? Reinaldo foi lá chamar o rapaz, trazer ali o corando de pertinho, né? Sim. Então, ele falou, não, depois eu converso com a professora Edil. Então tem gente que está com essa dificuldade, mas eu não conheço esse pessoalmente, eu conheço a Edil. Então vamos ver se ele vai conversar com a Edil, doutor. Não é? Porque então, a gente escuta muita coisa, sabe? Outra operou, outra pessoa está andando de muleta, então para ela está começando a andar de muleta, é uma dificuldade muito grande aceitar isso, né? Já pensou o professor que andava de carro, dava aula, e hoje, né, tem a necessidade de uma muleta, isso tudo, a gente pensa que é difícil. Então, o que eu posso, porque tem gente também que não quer outro assunto, não quer conversar mais, às vezes morreu alguém da família, um neto, uma coisa assim, uma pessoa muito querida. Então, há uma resistência, inclusive, de primeiro vou insistir, né? Lá no telefone, eu estou telefonando no braço, vou entrar na vida da pessoa, sem a pessoa querer dizer o que ele quer. Quando a pessoa quer dizer, então ele está expulsando e toma as providências. E a gente tinha falado, já terminei, Não, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu acho que seria interessante fazer. Né? Era o desdobramento, né, da Comissão da Organização de Saúde, é o desdobramento da visão da vida, né, de acordo com as diversas tendências, com os diversos enfoques, aí sim, estimulados, né? Me parece que isso também é um norte, né? Mas não naquele sentido de trazer para a religião, mas você realmente ter percepção, né, dos valores, né? Ter percepção do sentido da vida e consequentemente... Luiz, teve uma pessoa que estava com problema, ele contou, aí eu falei, senhora quer uma visita? E ela estava sozinha, tinha filho do filho. Ela quer uma visita, ela falou assim, quantos anos você tem? Aí eu falei, minha idade. Ah, não, tá da minha idade, quero não, quero de idade não. Uma senhora. Preciso cuidar com ele, porque há poucos dias me chegou com um livro, A Arte de Morrer para eu ler. Falei, Luiz, peraí, deixa eu porque aí, tentando isso na
Diz que quer perguntar uma coisa, mas a menina não sabe o que é. Tânia com a palavra. Tânia com a palavra. Para dizer assim, esse sentido de síntese, esse sentido de síntese da vida, né? Esse sentido de interdependência, esse sentido de religiosidade, porque se nós formos assim, refletir mais diferentes grupos de religiosos que a gente conhece, grupos religiosos, né? A gente vai ver que a diferença é apenas semântica, a diferença é apenas assim, de formas de dizer as coisas, mas em essência estão falando a mesma linguagem, que é a linguagem do amor, que é a linguagem do relacionamento, essa linguagem assim desse acolhimento, desse pleroma, dessa existência maior, e nós como partes dessa existência, né? Como manifestações dessa vida, manifestações temporárias, mas ao mesmo tempo manifestações assim que dão a sua contribuição a essa vida, né? Eu estava lendo um livro do Einstein, pequeno, simples, né? E que o autor, ele dizia o seguinte, uma das frases dele: eu penso 99 vezes, eu estudo 99 vezes, mas quando eu paro de pensar, a verdade me vem. Então, ao mesmo tempo que nós somos assim, esses repetidores de antigas verdades, procurando, né? A gente também tem aquele momento em que a gente pode captar alguma coisa. E nesses momentos nós somos únicos, né? Nós somos, ao mesmo tempo que nós somos assim, um conglomerado dessa vida que a tudo permeia, dessa energia que tudo permeia, né? Nós também somos assim, temos essa possibilidade da nossa individualidade, de dar alguma coisa. Se eu não der, ninguém vai dar, porque nunca existiu alguém como a gente, nem nunca vai existir. Então, ao mesmo tempo nós estamos nesse todo, ao mesmo tempo nós temos possibilidade de dar alguma coisa nova a esse todo e enriquecer esse todo, se é possível enriquecer ao que já existe, né? Alguma coisa que só for o termo de tempo, né? Tempo e a distância são coisas que não existem. Tudo já está presente, mas nós vamos atualizando o ser humano, né? Com o seu livre-arbítrio, com a sua possibilidade de comunicação com esse cosmos, né? Ele vai atualizando aquilo que já está, que já é, né? Vai colocando, enriquecendo cada vez mais aquilo que já existe. Ele traz à tona alguma coisa que já existe. Realmente é assim, é uma coisa maravilhosa essa troca, porque nessa troca eu acho que alguma coisa vai surgir e nós somos assim os detentores dessa possibilidade de surgir desse amalgamento, né? Essa nova. Algum grupo de trabalho, se quem pudesse ficar até 18 horas aqui, realidade, existência e verdade, né? Realidade, existência e verdade, né? Você não é pegar o conceito, mas você trazer a luz para dar visibilidade, né? Então, eu acho que são aspectos, né? E é um conhecimento que, de fato, é muito interessante. O que a senhora falou é perfeito, né? Tanto que enriquece, tanto que não há liderança, se é que isso pode chamar, liderança religiosa no mundo que não
considere que a moral, né, permeia, né, todas as religiões, né? A ética permeia todos os valores também. Mas, né, em toda parte, em qualquer atividade humana que você esteja, vai precisar, né, de ter uma clara noção do bem, né, e do que é pernicioso para a conclusão. Você não precisa pertencer a uma religião, né, a uma tradição religiosa, não precisa para fazer o bem, né, para atingir determinada liberação. Liberação, não praticar aqueles atos que na qualquer tradição seriam negativos, né? Negativos seriam atos. Quer dizer, necessariamente. Eu não sei, mas tem aqui presente alguém que fez curso de teologia, né? Agora, tudo isso que a gente. É um tema que sempre assim, a gente buscou e também de tanto pertencer. Eu até li uma estatística muito interessante, né? Das pessoas que têm religião sem pertença. Quer dizer, tem religião, mas que não, até por incrível que pareça, né? Aceitam e praticam dogmas, mas que não frequentam a igreja. A igreja, né? Como esse assunto, né, é interessante, né? Então, tem uma estatística na ONU muito interessante a esse respeito, né? As tendências hoje, né? Quer dizer, você ainda tem quase 3 bilhões de pessoas vinculadas à religião que acreditam em Cristo, né? Cristãos, né? Tem outras religiões asiáticas que não falam de Deus, mas que tem paradigma religioso, né? E finalmente, né? Tem um terço que a gente falou primeiramente, né? Aceita os dogmas, mas não frequenta a igreja, né? E está havendo hoje justamente um estudo no sentido de qual a tendência hoje, como é que caminha o mundo nesse sentido, né? Aí tem um monte de gente trabalhando aí essa questão, mas é um tema muito bonito, né? E a gente podia também, até a professora Margarida deu outro dia um prospecto de uma organização que faz um trabalho, né, de yoga, trabalho de reiki, engajamento e tal, não sei o que é uma abordagem holística, né? Uma abordagem holística. E é outra coisa também que, sem dúvida nenhuma, é muito bom, é muito interessante você usar essas diversas técnicas, não são novas, não, né? Mas que o mundo hoje, né, está usando, né? Luiz, Sim. você Tânia, falava assim, sobre o tempo, não existe tempo, que tudo está posto, né? Isso é bem, né? Então, como é que fica? Assim, presente, passado, como é que fica? Pois é, eu ia dar. Não sei como é que isso vai ter um desdobramento, mas existe. Depois te dou o exercício para você. Tempo, esse tempo até Jung, né?
sincronicidade, né? Sincronicidade. Na verdade, é uma coisa que você não olha, é cartesiano isso, e ao mesmo tempo é uma forma de organização. Uma coisa imaginária, uma organização que você criou, estabeleceu, até na forma de convenções, né? O tempo, né? Na verdade, até é muito interessante isso. Na medicina tibetana, né? Né? Não é como não é essa batida do coração, né? Mas a respiração, né? Você aprende a respirar, né? Hoje também todo CTI, né? Você já tem fisioterapeuta, né? Ensinando, né? Aí, conclusão, né? O tempo só existe, né, numa criação humana para efeitos de organização da vida dentro dessa concepção também. Por quê? Porque se você chegar em casa, né, e você só, né, não precisa apagar a luz, não precisa fechar os olhos, né, não precisa nada, né? Você para um pouco, se tiver calçada, é bom você afrouxar o pedaço de sapato, se for o caso, né? Fica de maneira confortável. Né? Então você pensa assim, né? Agora é noite. Salvo por força de alguma interferência física, né? Tudo que esse tempo que você vai chamar de noite, né? Nesse tempo que você vai chamar de noite, você pode fazer todas as coisas que você fez, pôde fazer ou pode fazer naquilo que seria tarde. E salvo uma interferência de fenômenos da natureza, tudo que você fez de manhã, você pode fazer naquele momento que você vai chamar de noite. Eu cheguei do trabalho, eu cheguei da ASP, agora é noite, é hora de repousar. Mas quando você faz, é uma abstração. Quando você dividir o dia em manhã, tarde e noite. Tanto que enquanto você estiver repousando, por exemplo, vamos considerar 22 horas, às 22 horas, vai ter gente, para os porteiros do edifício, vai estar. Acabou um turno de trabalho e entrou o porteiro da noite para trabalhar. Entrou o porteiro da noite para trabalhar. Mas você está chamando, porque é a questão do eu. Você está, é esse momento em que você chegou e você vai relaxar, vai descansar, vai ver televisão, vai ver novela, enfim, né? Ao mesmo tempo, né, um outro exercício muito interessante é esse, você
também parar, chegou. E tentar lembrar, né, todos os eventos, todas as ocorrências, todos os eventos daquele dia. E procurar lembrar. Né? De manhã na arte, encontrei a professora Maria, encontrei o professor Antônio Bull, encontrei tal. Aí, faz esse exercício uma vez. Você não vai ter muito presente e com muita clareza, a professora Edil, a professora Amélia, a professora Maria, a professora tal. Né? Você não vai ter, mas na segunda vez você vai ter melhor, na terceira vez melhor. Né? Então, quando você faz isso, lembrando o que ocorreu de manhã, algumas vezes você vai aprender a registrar e a memorizar. Aí você pega esse inventário de eventos de manhã, faz a mesma coisa de tarde e a mesma coisa à noite. E compara o que aconteceu de manhã, o que aconteceu de tarde, junta de manhã e tal. Elimina, faz esse jogo, se é que é jogo, esse exercício, e você vai ter então consciência, aí sim, em consciência em lapsos de tempo, de coisas acontecidas ou coisas que você vai programar para acontecer. Agora é exercício, não é assim de uma hora para outra. Mas é possível, Nilton, provar que o foco do tempo é uma abstração que não existe. É uma abstração. Agora, Nilson, o professor vai tentar fazer uma oficina para a gente, que a gente se reúna pelo menos uma vez por mês, né, Nilson? Isso. Ou uma vez por semana, para a gente conversar sobre essas coisas. Eu acho que isso aí é um projeto. É um projeto que nós podemos Ao agradecer a presença do professor e de todos vocês, eu acho que fica aqui bem claro para todos nós que na nossa associação a gente tem dois pilares, né, que a gente diz assim, defesa de direitos. A gente podia dizer que isso tem uma referência muito direta com a nossa preservação física. Nós temos que ter, não é, recursos para a nossa preservação física. Mas temos, o que fazemos para completar isso? Qualidade de vida, que se traduz por todas as atividades que a gente permeia, todas as atividades que nós realizamos. Né? Mas agora foi feita uma proposta assim, bastante interessante e muito necessária, porque para olhar do outro, a gente tem que se olhar também. A gente tem que fazer descobertas, a gente precisa refletir, né? Fazer descobertas. E é muito interessante, porque a gente percebe isso, né? No dia a dia, quantas vezes você tem que parar, pensar, até, estou certo, estou errado, fiz direito, fiz torto, fiz como. Então, isso é muito importante. Né? Então, a gente, há menos de um mês, nós tivemos aqui um choque muito grande. Nós tomamos um choque, porque perdemos duas pessoas queridas, sendo que uma delas era de convivência quase diária conosco. Ela ajudou a fundar, ela ajudou a manter, ela ajudou realmente no dia a dia, nas coisas cotidianas, no nosso boletim, mantendo esse diálogo permanente que nós tivemos. E foi uma coisa que ninguém esperava, né? Nem ela, porque ela, na verdade, não estava doente. Ela levou um tom, e desse tom, menos de um mês depois, ela realmente se foi. Mas não foi um momento assim simples, porque ela estava cuidando de uma irmã doente. Ela estava no hospital, né, quando ela teve a crise. Tom ela tinha levado em casa, mas teve a crise. Então a gente, aí dá para você ver a relatividade de tudo. E de repente, a gente viu, parece que o mundo a gente estava reconstruindo todo
situações e que foram muitas e que a gente depois viu que nada é absoluto, tudo é relativo. Então, eu acho que essa proposta é uma proposta profunda, é uma proposta realmente que a gente tem que pensar, quem está interessado, quem gostaria, para abrir isso. E agora a gente tem aqui também, pessoal, além da nossa atividade na área de saúde, na área acadêmica também, que se entrosam e que vamos fazer esses trabalhos, essas propostas, vamos examinar em conjunto para ver realmente se é possível iniciar. Eu acho que deve haver, porque, na verdade, a grande questão é nós olharmos para nós mesmos, mas a grande questão é olharmos para os outros, porque esta é a razão da nossa associação. Nós não estamos aqui só para olharmos para nós mesmos, mas também há 21 anos, para olharmos para os outros. Eu queria agradecer ao professor e dizer que a sua proposta é muito bem acolhida por todos nós. Muito obrigada.